O número de pessoas vacinadas vem caindo no Brasil. Por conta disso, doenças que já haviam sido eliminadas voltaram a fazer vítimas. De acordo com o Ministério da Saúde, o registro de baixas coberturas vacinais permitiram o reaparecimento de doenças como o sarampo, que em 2016 tinha sido considerada eliminada das Américas pela Organização Mundial da Saúde. Por ano, são aplicadas mais de 300 milhões de doses de vacinas na população brasileira. Mas a falta de informação e o medo da agulha ainda impedem muita gente de se vacinar. Bom, essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa, e olá também para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar através das redes sociais, do Instagram e do Twitter no @Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Hoje a nossa convidada é a enfermeira Juliana de Oliveira Gassman, que é responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde de Itajaí. Obrigada pela presença, bem-vinda, Juliana. Obrigada, Lisa. Boa tarde a todos. Juliana, eu vou continuar com dados da Organização Mundial da Saúde, que anunciou que o número de casos de sarampo no mundo aumentou cerca de 300%. São dados bem fortes. E isso mesmo depois que a doença tinha sido considerada erradicada em vários países, né? Também aumentou o número de casos de febre amarela. Bom, foram registrados pelo menos 36 casos entre 2018 e 2019 no país. Como é que você analisa esse quadro? Vamos começar falando de sarampo em Santa Catarina, mais especificamente em Itajaí. Então, a questão do sarampo, ela é uma doença altamente contagiosa, por isso que a saúde trabalha muito em cima dela e tenta não deixar chegar no seu município, porque a partir do momento que ela chegar, aí não vai ter pernas o suficiente para você conseguir eliminar novamente. Então, a partir do momento que você teve o primeiro caso, como ela se transmite muito rápido, em 1 hora, essa pessoa contaminada pode transmitir para 12 a 18 pessoas. Uau. Então, isso, antes dela começar até a ter sintomas, ela nem está tendo sintomas ainda, ela já está transmitindo. Então, por isso que a gente tenta ao máximo trabalhar com a vacinação, que é a vacina que nós temos hoje, que é a tríplice viral, que ela pega sarampo, rubéola e cachumba. Quanto aos dados do nosso município, não temos nenhum caso, tá, de sarampo. Tivemos, Maravilha. sim, notificações, porque no setor onde eu trabalho, que é a vigilância epidemiológica, na verdade, eu acho importante falar o que é a vigilância epidemiológica. Então, vigiar o quê? Os povos, né? Epidemiologia quer dizer isso, é o estudo dos povos. Então, tudo que acontece no município de doença é notificado à vigilância epidemiológica. Então, nós trabalhamos com as doenças que acontecem no município. Os nossos principais notificadores hoje são os hospitais, né? O Hospital Marieta e o Pequeno Anjo. Que informam quando existe um caso de uma doença. Exatamente. Chegando essa informação, a gente vai fazer todo o passo a passo como o Ministério da Saúde preconiza, né? Cada doença tem um roteiro que a gente tem que seguir, né? A partir do momento que o hospital informa, ou a unidade de saúde que está com caso suspeito lá, vamos colocar, de sarampo, a gente vai entrar com ações já como se a pessoa tivesse a doença. Tá, eu não vou deixar chegar o exame. Então, o exame, Entendi. porque é coletado um exame, o exame vai para o LACEN, que é o nosso laboratório em Florianópolis, e aí o que acontece? O resultado demora. Então, a partir do momento que fechou, que tem aqueles sintomas, bateu para aquela doença, suspeito, a gente já corre para tentar cercar de todos os lados e não deixar a doença se espalhar. Tá, e você dizia que houve notificação de sarampo. Houve 11 notificações. As 11 notificações foram descartadas, nenhuma, graças a Deus, positiva. Esperamos que continue assim. E agora, falando um pouco sobre gripe, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde, até o dia 3 de junho, 199 pessoas morreram por gripe no Brasil, 74,4% pelo vírus H1N1. Juliana, como anda a situação de Itajaí em relação aos casos?
Então, Itajaí, quanto à influenza, na verdade, a influenza, o que é a influenza? Que é comumente que a gente chama de gripe, né? Então, a influenza, nós temos vários tipos dentro dela, que é as que mais hoje estão acometendo a população, não só não Itajaí, enfim, no Brasil, o tipo A, tá? Dentro da A, você tem vários subtipos, né? Aqui, hoje nós tivemos no município que foram 3 casos, foi da H1N1. Tá? Que é aquela mais incomum. Aqui, na verdade, ela é a mais comum. Ela é a comum e está dentro da vacina. Entendi. Ela está ali dentro da vacina. Consegue Exatamente. Então, os 3 casos que nós tivemos no município positivos para influenza A, do subtipo H1N1, são pessoas que estavam dentro dos grupos de risco. Então, foi uma criança de 11 meses, um adulto de 45 anos que tinha comorbidades, não lembro qual é a doença que ele tinha, mas ele tinha uma doença, então ele deveria ter tomado a vacina, e um idoso de 65 anos. Então, são pessoas que deveriam ter se vacinado. Poderiam ter evitado, e essas pessoas faleceram? Essas não. Ah, bom. Não chegariam a óbito, que bom. a Deus. Mas tiveram a doença. Né? Entendi. Agora, Juliana, falando desses grupos prioritários para vacinação, né? Você falou já crianças, idosos, gestantes também. Só que a gente sabe que a vacina da gripe foi liberada no final para toda a população. Como é que está a procura aqui em Itajaí? Acabou. Acabou semana passada. Então, assim, nós temos os grupos que tiveram o tempo de se vacinar desde ali início ali em maio, né? Até agora em junho, até dia 31. Começou em abril ali, dia 10 de abril a campanha. Certo. 10 de abril começou a campanha. Para os grupos que são crianças até 6 anos, que isso foi uma mudança que houve do ano passado para esse ano. Até o ano passado eram crianças menores de 5 anos. Esse ano aumentou 1 ano, então, crianças menores de 6 anos. Gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que ganham bebê até 45 dias, né, após o parto. Os idosos, também esse ano abriu para os militares, o pessoal das Forças Armadas, que dentro deles está os militares, os civis, todo o pessoal da aeronáutica, enfim, todo o pessoal das Forças Armadas. É mais um grupo. Então, cada ano o Ministério está tentando aumentar a quantidade de vacinas disponíveis para a população. O ano passado entrou para professores que não tinham, esse ano entrou 1 ano a mais para as crianças e para o pessoal os civis, enfim. Uma coisa que chamou a atenção na nossa pesquisa foi que as populações indígenas também fazem parte do grupo de risco, né? Importantíssimo eles. É um grupo muito de risco, na verdade. Eles realmente têm uma imunidade diferente da mais nossa. Baixa. Exatamente. Eles não têm contato com todas as doenças, então, que nem nós temos, né? Interessante. Já que você falou sobre o calendário nacional de vacinas, o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza gratuitamente 19 vacinas que integram o calendário nacional de vacinação, protegendo contra 18 doenças imunopreveníveis. Como funciona esse calendário, Juliana? Então, o calendário vacinal, que é o normal, né, que a gente utiliza para a população, desde os bebês até o idoso, né? Ele tem, que nem você falou, 19 vacinas. Porém, essas 19 vacinas, elas protegem para mais de 30 doenças. Então, o que eu quero te dizer com isso? A VTV é um exemplo disso, que é a tríplice viral. Ela é uma vacina, mas ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Entendeu? Então, é por isso que a gente tem 19 vacinas, mas a gente tem mais de 30 doenças que compõem, digamos assim, esse calendário vacinal. Certo, a gente também encontrou um dado sobre vacinação em Itajaí, que a meta do município era imunizar 53 mil, quase 54 mil pessoas, né? No início da campanha, lá em abril, era essa a meta, né? Você tem esses números? Foi conseguido esse objetivo? Então, alguns grupos sim, outros não. Como está acontecendo, como já foi falado no início, a vacina vem ano após ano caindo os seus números, tá? A gente conseguiu, na verdade, assim, o nosso calendário vacinal, ele vem lá da década de 70. Então, foi aumentando o número de vacinas, foi aumentando as vacinas cada ano, né?
E o que acontece? Quanto à influenza, faz vários anos que a gente, não só Itajaí, isso a nível de Brasil, muitos municípios não estão conseguindo atingir a meta. Por N motivos. Um deles são as fake news, é o principal. Então, porque se você pegar ali numa rede social uma informação que é do Ministério da Saúde e um fake news, o que a pessoa vai atrás se ela não tem conhecimento, entendeu? Falando que a doença faz mal, que a pessoa tomou a vacina que morreu. Então, assim, quem que ele vai seguir? Ele vai pela pior informação, entendeu? Então, é bem difícil, o Ministério da Saúde está tentando combater isso, mas é uma linha não só com a vacina, mas todos os assuntos, eu acho que está bem complicado lidar com essa situação. Com certeza. Essa era uma das questões que a gente ia levantar para ouvir sua opinião também. E mesmo com tanta campanha, enfim, muita divulgação na mídia em geral, as pessoas ainda questionam, né? Questionam a eficiência, a segurança das vacinas, a qualidade das vacinas. Como é que você, que é uma profissional na área da saúde, que trabalha diretamente com isso, o que você tem a dizer para essas pessoas, então? Tá. Então, eu acho que antes dessa pergunta sobre, né, a questão da qualidade das vacinas, você tinha me questionado sobre os dados, né? Se a gente tinha atingido ou não da influenza, né? A influenza, na verdade, a gente não atingiu. A gente chegou a 87%, tá? Os grupos, quem a gente conseguiu atingir dentro desses grupos, que é os 95%, foi os idosos, que é o que a gente conseguiu atingir também o ano passado, e foi os professores. Esse ano, que o ano passado também a gente não tinha atingido, esse ano a gente já conseguiu também atingir os professores. Agora, os que a gente menos atingiu foi a gestante e a mulher, né, pós-parto, ali 45 dias. E essas são as que mais deveriam tomar. São as que mais estão suscetíveis à doença. No entanto, a gestante, que é uma pergunta que o pessoal faz muito, se tem ou não tem vacina. Não, acabou. O Ministério da Saúde, nós, influenza, né? Quanto o município de Itajaí, tudo que tinha já foi distribuído e foi aplicado na semana passada. Certo. Então, abriu para toda a população na segunda, dia 3. Na quinta, já não tinha mais vacina nas unidades. Então, mas tem ainda, para quem? Segunda dose de crianças, porque crianças que nunca tomaram vacina, então elas tomam em 2 doses. E gestante vai continuar tomando vacina. Porque é tão importante ela tomar, e além dela entrar na campanha, ela continua fazendo a vacina. Entendeu? Mas foi o grupo que a gente menos conseguiu atingir. Tá, então, em geral, o que dizer para as pessoas? Porque, lógico, a vacina acabou sendo oferecida de forma pública, mas as pessoas também podem adquirir a vacina. Sim. O que você diz, então, para as pessoas? A vacina, ela, na verdade, ela é... Algumas são 100% eficazes, né? Uma ou outra é 99,9%. Né? Então, ela é muito eficaz. É a maneira de prevenir. Não existe um exemplo sarampo. Eu não tenho outra maneira de prevenir senão a vacina. A febre amarela não tem outra maneira de prevenir senão a vacina. O medo que a população tem, eu não sei, é realmente dessas notícias que são jogadas na mídia e que a pessoa, então, ela opta em seguir aquela notícia e não a que realmente a vacina é boa, que a vacina não vai... É claro, tem alguns casos que ela vai produzir alguns sintomas que são esperados. Né? Então, aquela dor local, uma febrezinha. Eu tenho uma filha e eu fiz vacina nela e ela teve febre, né? Isso é uma reação esperada da vacina, porque você está colocando alguma coisa diferente no teu organismo e o teu organismo vai produzir anticorpos. Então, isso está mostrando que o organismo está trabalhando, né? Então, não é ruim. Passageiro. É passageiro. Agora, se os sintomas continuarem, os sintomas forem, né, a febre for muito alta, enfim, a gente sempre orienta, busca o médico vai ver se realmente é da vacina ou se daqui a pouco alguma outra doença que a pessoa está ali, né, estava incubada no corpo e vai produzir a doença. E quanto também às vacinas, a conservação delas é algo muito importante, que a gente preza muito, é a qualidade. Então, as nossas vacinas, elas devem, desde o Ministério da Saúde, elas devem ficar entre 2 e 8 graus, né? Então, e é uma coisa que a gente cuida muito. Hoje, nós temos 27 unidades de saúde, então, com 27 salas de vacina. Então, nós cuidamos hoje de 27 salas de vacina. A sala de vacina dentro de uma unidade é o local onde é mais
cuidado, onde o Ministério fica em cima, onde o Estado fica em cima, onde é feito visita anualmente para saber se essa sala realmente está funcionando de forma correta. Para mim, conseguir abrir uma sala de vacina no município, o Estado vem avaliar as condições e ver se realmente está dentro do que ele pede, senão ele não abre. Então é uma coisa muito segura, muito segura. Legal. Bacana. E aproveitando a fala da Juliana, né, lembrar que as fake news, as notícias falsas, aliás, é bom, bem na nossa área, né? Vamos dar o nosso pitaco aqui. Aliás, notícia falsa não é notícia, né? Para começar. Então, tem que tomar cuidado. E, poxa, as pessoas precisam começar a assumir aquela responsabilidade de checar as informações, né? Então, se você receber alguma coisa pelo WhatsApp, por exemplo, que é perigoso, né? Passa de tudo por ali, vai para um site seguro, entra e confirma, né, essa informação. Eu acho que é fundamental, em vez de passar para frente sem saber o que realmente vai dar, né? Exatamente. Usa os sites, então, realmente, o site que é do Ministério, o site que o Estado também tem o seu site, o município também tem, então, muitas coisas, notícias, a gente acaba colocando. O que é importante, a gente vai colocar ali nesse site. Ok, a gente tem que fazer um intervalinho, mas voltamos já a conversar sobre vacinação aqui em Itajaí. A gente já volta. O programa Viva Voz está de volta e hoje estamos recebendo a enfermeira Juliana de Oliveira Gastman, responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde de Itajaí. Pois é, vamos falar também de uma outra doença que anda aí assombrando as cidades brasileiras. Inclusive, a Secretaria de Saúde de São Paulo acaba de iniciar uma nova campanha de vacinação contra a febre amarela, né? Como é que está aqui em Itajaí a vacinação contra a febre amarela? Então, a febre amarela é outra doença bem importante, né? Nós sempre tivemos no nosso país febre amarela, mas ficava lá no Amazonas. E o que acontece? Foi o ano passado, começou a se disseminar, né? O mosquito contaminado começou a descer via mata, sabe? E até chegar aqui em Santa Catarina. Chegou esse ano aqui para nós, né? Então, na verdade, a febre amarela é uma doença que, quando ela chega, normalmente ela vai tranquilo, né? Bem, são sintomas de qualquer outra doença. A pessoa vai ter dor de cabeça, febre, náusea, vômito, que pode ser N doenças. Uhum. O diferencial disso é o quê? Se ele esteve em mata, entendeu? Se ele mora próximo à mata, né? Se ele viajou para algum local onde está tendo a doença, isso que vai fazer o diferencial no diagnóstico da pessoa, né? Quanto à vacinação aqui no nosso município, começou o ano passado a vacina aqui, em outubro. Outubro começou a intensificação no pessoal da área rural, porque justamente é onde que a doença chega, né? E depois disso veio em dezembro para toda a população. Então, a partir de dezembro de 2018, a vacina da febre amarela está disponível para toda a população. Crianças, né, os bebês de 9 meses até 59 anos. Então, está disponível em todas as unidades de saúde. Essa ainda tem para todo mundo. Tem, e ela não vai acabar, porque então, a partir de dezembro, ela passou a fazer parte do calendário vacinal. Lembra que a gente falou das 19 vacinas? Sim. A febre amarela é uma delas. Então, ela faz parte do calendário. Ela não é uma campanha. Sim. Né? Nós trabalhamos muito em cima da febre amarela, né? Então, no entanto, que quando começou a campanha da influenza, agora em abril, a gente já estava super cansado, porque a gente já está vindo não só nós aqui, enquanto, né, ali é vigilância epidemiológica, mas o pessoal das unidades de saúde vem trabalhando muito com a população essa vacinação. Nós vacinamos aí mais de 80 mil pessoas, né, desde ali de dezembro, né? É bastante. E vocês vão aos locais também? Vamos. Então, a gente fez várias ações, além de todas as salas de vacina terem as vacinas, trabalhar com o público que adentra essas unidades no dia a dia, né, chamando para ir na sala de vacina, estar tomando essa vacina. A gente fez em empresas. A gente, então, fez várias empresas. Área rural? Área rural, a gente fez uma ação bem legal que, na verdade, assim, o município
faz algumas ações. O Ministério da Saúde vem e diz, vocês podem trabalhar, e o município, né, opta em trabalhar ou não. Então, tudo que o Ministério da Saúde falou, a gente fez. Então, a gente ficou bem, assim, hoje a gente está de consciência tranquila que tudo que a gente pôde fazer para vacinar a população, a gente fez. Porém, não conseguimos atingir ainda a meta, tá? A gente chegou ali quase 80%, 78%. Mas já estamos acima do Estado, que o Estado está em 65%. Nós estamos aí em 80, falta aí mais umas 30 mil pessoas vacinar, né? Então, a gente conseguindo vacinar aí essas 30 mil pessoas, a gente vai conseguir atingir a meta. A gente fez vários sábados né? Então, a gente abria a unidade de sábado para estar vacinando o povo. A gente também abriu uma sala volante, que a gente chamou ali em todo mês de abril e todo maio, que foi no laboratório municipal junto ao CIS, que ficava aberto à noite, das 19 às 21, para atender justamente as pessoas que não podem, durante o dia, fazer a vacina. E nós fizemos essa ação também casa a casa. O que é isso? Como a doença ela chega via mata, né, a gente foi próximo às matas, a gente mapeou todo Itajaí. Foi uma ação bem grande que a gente fez junto com zoonoses, que é o que cuida mesmo dessa questão dos vetores, das doenças ali do mosquito, enfim. Então, a gente fez mais de 30 equipes, reuniu mais de 300 pessoas naquele dia, né, naquele sábado, e fomos em toda a área rural, e não só. Aqui, Univale, a gente fez aqui atrás da Univale, a gente fez Fazenda, que também tem mata, a Brava, que tem mata. Então, para chegar a pegar esse pessoal que mora próximo à mata, porque o mosquito, que é o que traz a doença, não é o macaco, pelo amor de Deus, não vão sair matando os macacos como o povo está fazendo. O macaco, ele, na verdade, ele é um anjo. Também. Ele é uma vítima, ele é um anjo que está avisando que a doença está chegando. Né? Bom, bem lembrado. Então, o que acontece? Esse mosquito que fica lá na mata, ele sai da mata até uns 400, 500 metros, ele vem, sai da mata, por isso que esse pessoal que mora próximo pode ser contaminado tão facilmente se tiver a doença ali. E ele volta, ele vem e vai. Então, esse pessoal pode ser atingido. Esse é o que a gente fala, a doença silvestre. A urbana, graças a Deus, a gente não tem. Não tem caso. Não tem caso desde 1942, que quem transmite é o Aedes aegypti. Certo. Se vier a ocorrer, vir para a área urbana, a gente está ferrado. Não tem muito o que fazer também. A vacinação. É a vacinação. Então, enquanto está na mata, ainda a gente está tentando controlar. Certo. Né? Agora, se vir para a área, né? No nosso meio aqui... É difícil. Aí não controlamos mais. Ainda falando sobre a febre amarela, existem vacinas que devem ser tomadas antes de viagens, como é o caso da vacina da febre amarela. Qual a importância dessa prevenção, Juliana? Na verdade, cada país ele tem uma recomendação. Alguns países, né, não todos, eles têm alguma recomendação de vacina. Um pede vacina do sarampo, outro pede da vacina da febre amarela, enfim. Tanto para a pessoa... porque ela pode estar indo para lá e estar se contaminando lá. Entendeu? E como as pessoas hoje em dia estão viajando muito, é isso que está fazendo a doença correr tão rápido. Claro. Entendeu? Que é o que aconteceu com o sarampo. Por que o sarampo está tão disseminado? Uma, porque ele é altamente contagioso. E outra, ele veio da onde? Ele veio dos outros países. Ele veio aqui da Argentina, que teve casos. A Venezuela está infestado. Então, assim, tudo veio para onde? Aqui no Brasil. E aí, como o pessoal não tinha vacina, nossas coberturas vacinais não estão adequadas. Itajaí até está dentro, mas... Não adianta Itajaí estar, né? Vamos colocar com os números bons e os outros municípios não estarem. O estado em si não está, entendeu? Tudo interligado. Então, não adianta. Aqui está ligado com... Se aqui não tiver navegando... Não tenho. Está tudo certo. Ligado, os municípios. Juliana, a gente está indo para o final. Eu acho que ainda vale uma abordagem sua sobre quem deve se vacinar, quem pode se vacinar. Porque o sarampo mesmo, eu sou daquele tempo que a mãe mandava para a casa da prima. Eu peguei da minha prima. Não, já aproveita e vai, pega logo e depois você já não precisa mais. Então, quais são as regras para as pessoas? Adultos devem tomar? Quem deve tomar as vacinas? Então... como a gente abordou esses 3 assuntos, que é a febre amarela, o sarampo e a influenza, da influenza a gente já falou um pouquinho, né, da vacinação, quem deve tomar e que deve ser, por que deve ser anualmente? Porque anualmente
o vírus ele está se mutando, né? Por isso que essa vacina é anual. Gente, ela não está aí para matar as pessoas, os idosos. No entanto, que este ano foi a 21ª campanha de influenza. Então, quer dizer que nós já 21 anos que nós temos a campanha da influenza no nosso país. Então, e as pessoas estão vivendo mais, tá aí a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo até os 80, até os 90, então é um ponto bem importante. Por isso que ela é feita anualmente a campanha. Quanto à vacina do sarampo, quem deve tomar a vacina do sarampo? Os bebês, as crianças de 1 ano, ali elas tomam 2 doses, né? Com 1 ano e com 15 meses. Até 29 anos, as pessoas devem ter 2 doses. Então, se você não tem 2 doses olhe na sua carteirinha de vacina, que lá vai estar como VTV, a sigla VTV, ou tríplice viral. Ou antigamente também eles usavam, se eu não me engano, MMR, se eu não me engano. Então, são as siglas desta vacina. Até 29 anos deve ter 2 doses, tá? Acima de 29 até 49 anos é 1 dose. Quem já contraiu, não precisa. É que é muito... Essa questão contraiu é uma coisa bem difícil de você ter certeza que realmente aquilo naquela época foi sarampo. Porque a doença sarampo, ela é uma doença que a gente chama exantemática, que ela causa aqueles, né, pintinhas vermelhas pelo corpo. Existe 1 milhão de doenças que causam isso. Olha entendeu? A varicela causa isso, a rubéola causa isso, a dengue causa isso, a chikungunya causa isso, entendeu? Então, a zika causa isso. Então, é difícil para garantir, você então, dizer, tome também. Toma vacina. Exatamente, Perfeito. Toma vacina. Eu acho que dá tempo da gente fazer uma última pergunta bem interessante, né, Wesley? Em relação ao Centro de Referência em Doenças Infecciosas daqui de Itajaí, o CERED, que está oferecendo a alguns grupos da população um medicamento que impede a infecção pelo vírus HIV. É algo totalmente novo que foi pouco divulgado até então. Como está funcionando essas pesquisas, Juliana? Na verdade, quanto a esse assunto, eu estou um pouquinho fora, porque como a gente está vindo de várias campanhas, que nem eu falei, a gente teve a campanha da influenza, a gente teve a campanha, antes disso, da febre amarela, a gente está trabalhando também com a VTV, que é do sarampo, então essa parte é outro setor que cuida. Não tem problema. Mas, sim, eu sei que está sendo utilizado e que... Uhum. Mas a gente vai tirar essa pergunta, então, tá? Aí também, pessoal da TV, essa última pergunta sai, então eu vou voltar para fazer o fim, tá? 3, 2, 1. Então, a gente agradece muito a sua participação, Juliana. Nós conversamos, então, com a Juliana de Oliveira Gastman, que é responsável pelo setor de imunização da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde aqui de Itajaí. Obrigada. Você quer deixar os contatos de lá para as pessoas que ainda têm alguma dúvida? Então, sim, podemos deixar os nossos contatos. É importante, então, frente a esses assuntos que a gente falou, gente, qualquer sintoma que vocês tiverem que possa estar relacionado com uma dessas doenças, procurem um atendimento. Se vocês verem algum macaco morto por aí, avisem lá na Secretaria de Saúde no telefone 3249-5500. 3249-5500. E se vacinem, né, pessoal? Quem não vacinou ainda, né? por favor, se vacine, porque assim, a vacina ela diminui mortalidade, ela diminui internação e aumenta a qualidade de vida, porque as pessoas doentes fazem o quê? Não, né? Então, acaba restringindo muitas coisas que a pessoa pode estar fazendo. Enfim, vacinem-se. E hoje foi um papo de muito esclarecimento aqui no programa Viva Voz. E agora lembrando que você pode participar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Se você tem alguma dúvida também sobre os assuntos que foram abordados aqui, você pode perguntar lá pra gente também. Legal, isso aí, gente. Até o próximo. Tchau. Obrigada.